dia, gente. As próximas duas aulas, a de hoje e a de terça-feira que vem, elas são só sobre Platão. Nas duas, nós vamos analisar a República, que é o livro mais importante do Platão, a obra mais importante dele, que provavelmente é a obra mais importante da história da humanidade. Pelo menos dentro da filosofia é. Chega ao ponto de um filósofo britânico, contemporâneo já, o Alfred North Whitehead, ele dizer em uma certa ocasião, toda a história da filosofia é uma série de notas de rodapé na obra do Platão. Então, apesar de Tales de Mileto ter sido o primeiro filósofo, apesar de Sócrates ter sido o primeiro dos filósofos da grande síntese da Era de Ouro de Atenas, ter sido importantíssimo, no final das contas, quem realmente transformou a filosofia no que a gente conhece foi o Platão. Então, hoje nós vamos focar nisso. Mas primeiro, dúvidas a respeito da aula passada. Não? Nenhuma? Hoje nós vamos tentar amarrar o que a gente viu nas outras duas aulas com o assunto da aula de hoje. Bom, nós falaremos um pouco sobre a vida do Platão, porque eu particularmente acredito que você não consegue entender o filósofo, aquilo que ele pensou, aquilo que ele escreveu, sem o contexto histórico que ele vivia. Nós vamos falar da metafísica platônica, que vai ser boa parte da aula. Se possível, a gente entra nos outros temas. Ética platônica, a influência do orfismo, que é uma religião antiga, sobre Platão, o conceito platônico de cidadania, a organização do Estado, a organização da cidade, de acordo com Platão, como ela deveria ser, e os tipos de governo, de acordo com Platão. Aí que entra propriamente a filosofia social e política. Isso aqui é um plano geral para a aula de hoje e para a próxima. Tudo que não for abordado hoje será abordado na próxima. Beleza? Pois bem, conheçam Platão. Esse é um busto dele, provavelmente uma cópia romana de um busto grego que deve ter sido feito em bronze, porque os gregos esculpiam muito mais em bronze do que em pedra. Platão nasceu provavelmente em 428 ou 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Essa data ainda é disputada, alguns colocam 423, 323, então as datas são incertas, porque os registros históricos nessa época eram os que sobreviveram até hoje são escassos, e além disso eles usavam um sistema de calendário diferente do nosso. Pois bem, a vida de Platão, até determinado ponto, foi uma. Depois ela passou a ser outra, porque ele conheceu este senhor aqui, Sócrates. Esse também é um busto dele, do século I, esse sim, definitivamente é uma cópia romana, está exposto no Museu do Louvre, na França. Sócrates foi mestre de Platão. Ele foi professor de Platão. Platão provavelmente o conheceu ainda jovem, talvez na adolescência. Claro, isso também é assunto de disputa entre os historiadores, tudo é. Mas qual a importância de Sócrates, no final das contas? Sócrates, acredita-se, era filho de um escultor e pedreiro, do tipo que talha mármore, do tipo que retira as pedras e esculpe, e de uma parteira. O pai dele chamava Sofrôniscos, podem rir se quiser, e a mãe dele Fainarete. Bons nomes para vocês colocarem nos filhos. Ele se casou com Xantipa e teve 3 filhos, Lamprocles, Sofrôniscos e Menexenos. Todos excelentes nomes para colocar nos nossos filhos. Eu mesmo vou colocar Lamprocles. Os gregos tinham o hábito de dar aos filhos os nomes dos avós. Então, o filho mais velho tinha o nome do avô mais importante. Lamprocles era o pai de Xantipa, o que significa que ela tinha uma posição social mais elevada do que a de Sócrates. Sofrôniscos era o pai de Sócrates. Então, o segundo filho recebeu o nome do avô paterno. Do terceiro em diante, não tem mais avós para batizar com o mesmo nome, então eles começavam a utilizar outros nomes. Oi? É o bom gosto deles. Na Itália é assim ainda. Em algumas regiões do Brasil também. Pois bem, primeiro ponto. Platão escreve
tanto sobre Sócrates, Sócrates causou uma impressão tão forte em Platão, que o Platão passou a escrever sempre utilizando Sócrates como personagem. Platão escrevia na forma de diálogos. Isso é uma coisa que é muito repetida por professores de filosofia, que Platão escrevia em forma de diálogos. Na verdade, não é tão simples assim. Platão fundou a academia, que era uma escola de filosofia, e ele tinha textos que eram para o público interno, para os alunos dele, que eram basicamente anotações de aula, como aquelas que eu faço e deixo lá na pasta para vocês. E ele tinha os textos para o público externo. Os textos para o público externo eram os diálogos. O que sobreviveu ao tempo foram os textos para o público externo. Foi o contrário do que aconteceu, por exemplo, com Aristóteles, que o que sobreviveu foram os textos que ele usava com os discípulos dele. Aristóteles provavelmente também escreveu diálogos, mas não sobraram, não restaram até os dias de hoje. E Sócrates causou uma impressão tão forte em Platão que ele sempre é o personagem central de todos os diálogos. Em todos os diálogos platônicos, vocês vão encontrar o Sócrates argumentando com alguém, ou com várias pessoas, expondo as ideias dele, argumentando com os outros. Então, fica sempre aquela dúvida, será que Sócrates realmente existiu? E alguns historiadores chegaram a contestar se ele tinha existido de fato ou não. Acontece que não foi só Platão que escreveu a respeito de Sócrates. Xenofonte, um outro discípulo dele, também escreveu, também contou algumas histórias da vida de Sócrates, também expôs algumas posições filosóficas que o Sócrates tinha. E o Aristófanes, que era um dramaturgo da época, ele chegou a fazer uma peça de teatro inteira ironizando Sócrates, falando mal de Sócrates e seus discípulos. Então, Platão não é a única fonte. Essa dúvida a respeito se Sócrates existiu ou não, na verdade é muito frágil, porque outras pessoas também falaram a respeito dele. Até aí, ok? Além disso, Sócrates tinha um certo histórico militar. Ele lutou em várias batalhas importantes da Guerra do Peloponeso. A Batalha de Potideia, de Anfípolis e a de Délion. E a de Délion, em particular, parece que ele se destacou bastante, porque nos diálogos platônicos, tanto Alcebíades, que era um grande general, quanto Laques, outro grande general, elogiavam bastante a coragem de Sócrates. Até aí, dúvidas? Pois bem, Sócrates foi condenado à morte. Por quê? Vocês lembram a aula passada quando eu falei sobre os sofistas, certo? Os sofistas tinham adquirido tanta importância política e social naquela época que qualquer tipo de contestação ao que eles faziam era muito mal vista. E Sócrates era um sujeito bastante chato. Ele ia para a ágora, ele ia para aquele espaço público de debate, aquele espaço público de manifestações culturais, e ele interpelava os sofistas, não só eles, mas também políticos importantes, generais, artistas, e questionando a respeito dos ofícios deles. Sócrates, ele queria definir bem as coisas. Quando ele queria entender, por exemplo, o que era coragem, ele ia lá e perguntava para um general, mas vem cá, então o que vem a ser coragem? E o general começava a falar a respeito, não, coragem é isso, é aquilo, tal. Não, mas peraí, isso que você está dizendo é em contradição com o que você disse antes. E o Sócrates começava a atacar os argumentos dessas pessoas, ele começava a procurar as contradições naquilo que elas falavam, a fim de chegar, talvez, em um conhecimento mais sólido, mais verdadeiro a respeito do tema. Isso vocês podem deduzir que irritava bastante as pessoas. Imaginem se você está ali conversando com seus amigos no gramado, em frente à biblioteca, e de repente chega um completo estranho e começa a contestar tudo que você defende. Isso não era visto com bons olhos. E Sócrates foi, em determinado momento, ele adquiriu uma certa fama com isso, ele começou a ensinar para alguns discípulos, as pessoas seguiam ele, diziam, não, nos ensine, tal. Como se ele fosse um sofista. Ele alega que nunca cobrou por isso, isso o diferenciava dos sofistas, e em determinado ponto, aqueles que se sentiram incomodados com essa postura de Sócrates, os políticos importantes, os generais, os artistas, os próprios sofistas,
eles montaram um processo judicial contra ele. O acusaram de perverter a juventude. E, além disso, de inserir novos deuses, de não acreditar nos deuses da cidade, porque a visão religiosa de Sócrates era um pouco diferente da tradicional. Ele foi condenado no julgamento, e o julgamento foi descrito não só por Platão, mas por Xenofonte também. Existem 2 textos chamados Apologia de Sócrates, o mais famoso é o do Platão, óbvio, mas o Xenofonte também escreveu, descrevendo todo o processo judicial. E narrando em detalhes. Não, em determinado momento, fulano de tal foi chamado a falar. E ele defendeu falando isso, aquilo. Aí veio o acusador e disse, pá. Então, eles descreveram em muitos detalhes o processo judicial de Sócrates. Sócrates foi condenado, e os gregos tinham uma tradição muito interessante. Sempre que você fosse condenado, antes que a Assembleia pronunciasse a sua sentença, você mesmo podia propor uma sentença. Você podia propor uma pena para si próprio. Era mais ou menos como nós fazemos hoje com penas alternativas. Não, peraí, então, seu crime não foi grave, paga X cestas básicas. Tal. Só que naquele caso era o próprio réu que propunha. O Sócrates, irônico como sempre, propôs que ele deveria receber uma pensão da cidade, ser levado até o Monte Olimpo e ser alimentado com as melhores comidas e bebidas. Enfim, essa deveria ser a sentença dele. Claro que a Assembleia não gostou nada da ideia e decidiu manter a pena que normalmente era usada para os casos de perverter a juventude e não acreditar nos deuses da cidade, que era a condenação à morte. Ele foi aprisionado, ele teve a oportunidade de fugir, alguns discípulos dele subornaram o carcereiro, foram lá e falaram, não, vem cá, está aqui dinheiro, a gente vai te levar até o porto, você pega um navio para tal outra cidade, vai embora, começa a sua vida de novo, e ele se recusou. Ele se recusou e no dia seguinte ele bebeu cicuta, porque a morte era por envenenamento, e morreu. Todo o período que ele está na prisão é o tema de outro texto do Platão, o Fédon, que é um texto que aborda visões metafísicas do Platão. Bom, não é o único, claro, a República também aborda, vários outros também abordam, mas o Fédon é realmente um grande marco a esse respeito. Por que Sócrates permaneceu na prisão tendo a oportunidade de fugir? É o tema central do texto. Perguntas? Professor, ele foi condenado porque a elite tinha medo de que ele mudasse a sociedade? Olha, historicamente falando, ele provavelmente foi condenado por jogos de interesse, porque ele era um cidadão ateniense, ele participava da vida política. Os poderosos estavam muito incomodados com o fato de serem questionados o tempo todo. Mas sim, subjacente a isso está o medo de que ele mudasse a sociedade, de que ele talvez se tornasse uma força política mais forte, embora ele já estivesse numa idade avançada, ou de que ele minasse a força política de alguns, ou de que ele alterasse a visão religiosa ou a visão filosófica da sociedade. Então, sim, por baixo disso está essa preocupação. Mais perguntas? Oi. A morte de Sócrates, a razão para que o Sócrates seja tão odiosa é por razão deles ter influenciado na morte de Sócrates. Sim, os sofistas, aquilo que eu falei na aula passada, eles recebem uma fama injusta. Vocês lembram do texto, inclusive você me perguntou no final da aula passada, que existiam 3 categorias de sofistas. Existiam aqueles que efetivamente ensinavam, que eram grandes mestres, existiam os oradores que vendiam seu conhecimento de retórica, independente do que o aluno fosse fazer com aquilo. Então, esses são particularmente condenados pelo Platão. Platão fala muito mal desses caras. Por quê? Justamente porque a preocupação ética não está ali. A preocupação com o propósito do discurso não está ali. Existiam aqueles que eram também juristas, eles elaboravam leis, eles aconselhavam políticos. Então existiam vários tipos de sofistas. O problema todo é o seguinte: com o Sócrates, boa parte das questões que ele propunha às pessoas, elas eram focadas em ética. Sócrates ele muda o foco da filosofia de novo.
Porque a primeira fase da filosofia é aquela em que eles estavam preocupados com o problema da natureza. Como surgiu o universo, por exemplo. Como as coisas funcionam, por que a planta cresce, por que o rio corre, por que a água é molhada. As primeiras questões filosóficas eram assim. A segunda fase da filosofia grega é a fase dos sofistas, que é a fase política. Ok, então como é que nós vamos organizar a sociedade? Como é que nós podemos trabalhar melhor as tensões sociais e organizar a cidade? Que sistema de governo é melhor? E o Sócrates muda o foco da filosofia de novo para a ética. O que é justo, o que não é justo, o que é o bem. São todas questões éticas. E até quando ele questiona sobre outros assuntos, quando ele vai, por exemplo, questiona a respeito do que é o belo, no final das contas ele também está procurando o que é justo e o que é bom. Está subjacente ao discurso dele. Então, o Sócrates muda o foco da filosofia novamente para o campo ético. O aluno mais ilustre dele, que é o Platão, necessariamente teria a mesma preocupação ética. Então, quando ele vê os sofistas preocupados apenas com ganho de poder político, alguns sofistas, não todos, mas muitos deles de grande destaque na sociedade grega, ele os considera execráveis, pessoas que eram indignas de fazerem parte daquela movimentação social, das questões políticas, justamente porque eles não tinham essa preocupação com a justiça, essa preocupação ética. Independente daquilo que, vamos chamar assim, em grego, a aletheia, se aquilo era uma verdade, eles transformavam aquilo em verdade. Alguns, os sofistas erísticos, né, aqueles que eram relativistas e ensinavam a arte do discurso apenas pela arte do discurso. Existiam aqueles que efetivamente estavam preocupados com a verdade. E aí é que está, é por isso que eles adquiriram essa fama ruim. Porque aqueles que não tinham essa preocupação, que de fato mereceram a fama ruim, essa fama acabou se espalhando para todos os demais sofistas. A fama que eles adquiriram se espalhou para todos os demais. Em grande parte por causa do Platão. Porque não sobreviveram muitos textos daquela época. De ninguém. Do Platão até que sobraram muitos. Mas como ele é a fonte mais fiel que nós temos a respeito do que aconteceu na época, não só porque escreveu muito, mas também porque estava lá, não foi alguém que escreveu a respeito tendo nascido, por exemplo, 100, 200 anos depois, como alguns pensadores romanos, ele efetivamente viveu aquilo, ele é uma fonte confiável. Agora, o Platão, ele também embeleza a coisa. Ele coloca de uma forma muito literária, ele utiliza de expedientes para defender aquilo que ele acredita, e a admiração enorme que ele tem por Sócrates certamente influencia. Mais perguntas? Não? Pois bem. Platão propriamente dito. Esse é um detalhe de uma pintura por Rafael, pintor renascentista. Vocês provavelmente já ouviram falar dele no desenho animado das Tartarugas Ninja, porque uma das tartarugas foi batizada em homenagem a ele. É parte de uma pintura na qual ele retrata a escola de Atenas. Todos os grandes filósofos estão presentes na pintura, ou pelo menos a grande maioria. E é muito interessante porque ele pinta o Platão com a cara do Leonardo da Vinci. Ele faz, cada filósofo ele homenageia um amigo dele, ou algum contemporâneo, algum grande artista. E o Platão está particularmente muito parecido com o Leonardo da Vinci. Há uma discussão a respeito do nome do Platão. Provavelmente o nome de nascimento dele era Aristócles. O pai dele chamava Ariston. Lembram do conceito de areté? Excelência, virtude? Pois bem, Ariston queria dizer o excelente, o bonzão, se vocês preferirem. E Platão, Aristócles. Só que ele recebeu o nome de Platão do treinador de luta dele, porque ele tinha uma complexão física bastante avantajada. Platão quer dizer largo. Aí se discute se ele era largo de grande, se ele tinha as costas largas, se a testa dele era larga, mas isso tudo é irrelevante. No final das contas, todo mundo o conhece pelo nome de Platão, ninguém sabe que ele talvez tivesse se chamado na realidade Aristócles, porque até Platão era um nome comum na época, embora se assemelhasse mais a um apelido. Mas o importante, ele vinha de uma das famílias mais ricas e mais politicamente ativas de Atenas. Pelo lado materno, ele era descendente de Solon,
que foi um grande legislador grego. Pelo lado paterno, ele era descendente de um dos reis da fase anterior à democracia ateniense. Então, ele tinha uma linhagem aristocrática. Ele era de uma família muito rica e muito politicamente envolvida, muito poderosa politicamente. E antes de conhecer Sócrates, ele era poeta. Ele era rapsodo. Ele estudou um pouco de filosofia antes de Sócrates, isso é algo que muitos ignoram. Ele estudou as doutrinas da escola heraclitiana e possivelmente por influência de Crátilo, que ele conheceu antes de Sócrates. Mas aí é que está, não é claro se ele só conheceu ou se ele efetivamente foi aluno de Crátilo. Historicamente não é muito bem determinado isso. E ele fundou a Academia de Atenas por volta de 387 a.C. O que era a academia? Um belo dia ele pegou os discípulos dele e falou, vamos escolher um lugar para estudar? Pegou um terreno, construiu uma escola e fundou a Academia de Filosofia. E aí que entra a questão de ele fazer textos que eram notas de aula para os alunos dele, que nós chamamos de textos esotéricos. É daí que vem o termo esotérico, é algo só para os iniciados. E vem lá da Grécia Antiga, e ele tinha os textos exotéricos, esotérico com S, exotérico com X, que era para o público externo. Isso foi uma tradição que o Aristóteles, que foi aluno do Platão, também manteve, quando fundou o Liceu, a escola dele. Os textos que sobreviveram do Platão são basicamente os exotéricos, aqueles que se destinavam ao público externo. Pensem nisso como cursos para a comunidade. Foi o que sobrou dele. Alguns textos eles têm autoria confirmada, outros ainda há dúvida se foi realmente ele que escreveu. Outros são apócrifos, atribui-se ao Platão, mas na realidade não foi ele que escreveu. Foram pessoas copiando o estilo dele. Mas enfim... O importante é que ele é basicamente o primeiro filósofo profissional. Apesar dos sofistas, apesar de Sócrates, que ensinava andando nas ruas para quem quisesse ouvi-lo, Platão é o primeiro a efetivamente constituir um lugar, ter alunos, ter textos que usava com seus alunos, ensinar com uma vertente filosófica específica, formar grupos de pesquisa. Ele é o primeiro a efetivamente profissionalizar a filosofia. Ué, mas e os pré-socráticos? Os pré-socráticos não faziam isso? Sim, mas os pré-socráticos estavam muito imbuídos de pensamento religioso ainda. A escola pitagórica ela não era só uma escola de filosofia, ela era também uma escola mística. Então Platão é o primeiro a fazer essa disjunção da filosofia e outras áreas de conhecimento. Perguntas? Vou deixar vocês decantarem um pouco o conhecimento. Nada? Ok. Platão, na verdade, era um atleta bem conhecido na época. Ele chegou a competir em algumas das Olimpíadas. E se saiu muito bem, pelo que dizem. Pois bem, vocês aprenderam o que é metafísica nas aulas de introdução à filosofia? Não? Eu necessariamente terei que falar da metafísica platônica antes de falar de qualquer coisa que ele tenha dito sobre sociedade política. Por quê? A metafísica é o centro de todo o pensamento de Platão. Não dá para falar das outras coisas sem falar disso. Embora para alguns de vocês vá aparecer um tema que não está relacionado. Vai aparecer um desvio do assunto, mas não é. Segurem a onda. E a aula vai ser particularmente espinhosa a partir de agora. Pois bem, meta. Meta para um grego significa fora, além, após. Também dá uma certa noção de movimento. Lembrem-se que os metecos, os estrangeiros, era uma composição de meta e oikos, ou seja, fora da família. E essa noção de movimento embutida na palavra meta, ela também dava a entender que eram pessoas que tinham passado por um movimento migratório. Então, meta, fora. Física é física, do mesmo jeito que a gente usa hoje em dia. A nossa palavra deriva do grego. Ou ela se refere a tudo aquilo que faz parte do mundo natural, tudo aquilo que é constituído de matéria. As coisas. Até aí, tudo bem? Então, metafísica será o quê? Fora da física, além do físico. Fora do plano físico.
Mas como assim? Physis é o mundo natural, propriamente dito, as coisas da natureza. Eu, vocês, árvore, cadeira, grama, ar-condicionado, mesa, computador, tudo isso é parte da physis, é parte do mundo natural. A metafísica é tudo que está além. Então, você tem, vamos pensar em teoria de conjuntos, a physis, que engloba uma série de coisas, água, ar, enfim, plástico. Claro, os gregos não pensavam nesses termos, plástico, ar-condicionado, computador, certo? E você tem aquilo que está fora dela. Aquilo que está fora é a metafísica. Mas como assim, professor? O que está fora da física? O que não é físico? Certamente vocês conseguem conceber coisas que não são formadas de matéria. Por exemplo, enquanto eu falo com vocês, existe um componente material, que são as minhas cordas vocais fazendo o ar vibrar, e essa vibração sendo captada pelo ouvido de vocês, o impulso nervoso sendo transmitido para o cérebro. E existe o conteúdo do que eu falo. Aquilo que está contido no discurso, o significado dele. E o significado ele não é físico. Ele não é uma coisa. Ele está fora do plano físico. Até aí, tudo bem? Complicado? Absurdamente simples, né? Então, pois bem, vamos imaginar árvore, certo? Montanha, aves, vocês, alunos, cadeira e, é claro, o professor, certo? Tudo isso é parte da physis. Só que há coisas que não são formadas de matéria, não são parte da natureza. Elas estão fora da physis. O que está fora da physis é metafísico. Perguntas. Eu sei que isso não é tão simples quanto parece. Demora alguns meses para decantar o significado de metafísica. Na verdade, o próprio termo metafísica ele não é do Platão. Ele é de um sujeito chamado Andrônico de Rhodes, que foi aluno de... É outro nome legal para você botar no seu filho. Ele foi aluno de Aristóteles. Bom, alguns dizem que era aluno, outros que era filho, outros que era o jovem amante dele, mas enfim. Para os gregos isso era super comum. Oi? Não, eles não tinham esse conceito na época. Eles não tinham os nossos conceitos de heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade. Então, não cabe se rotular. Mas é pouco provável, mais provável é que tenha sido aluno do Aristóteles mesmo. O Aristóteles escreve uma série de obras chamadas Física, que ele está falando do mundo natural. A exemplo dos pré-socráticos, dos primeiros pré-socráticos. E ele escreve uma série de obras em que ele fala de outros temas. O Andrônico de Rhodes, organizando a biblioteca, ele decide, não, isso aqui ele escreveu depois da física e também está tratando de temas que não são física. Então ele agrupa tudo e dá o título, metafísica, fora da physis. Então o termo, na verdade, não é do Platão. O termo foi inventado muito depois, mas ele se aplica ao Platão. Ok? Na verdade, Platão não foi sequer o primeiro a pensar nisso. Se vocês pensarem em alguns debates pré-socráticos, como, por exemplo, algumas posições defendidas por Parmênides, já está falando de metafísica, embora de uma forma bem diferente da que o Platão fala. Mas ele também não foi o primeiro nisso. O termo levou alguns séculos para surgir. Questões? Ok, então vamos pensar como é a metafísica platônica. Uma cadeira, certo? Bem parecida com as que vocês estão sentados agora. Só que existem diferentes tipos de cadeiras. Isso aqui é uma cadeira? Isso aqui, a segunda imagem. É? E essa aqui? Também? E essa outra? E esse outro objeto? E esse? E esse aqui? Essas três últimas eu estou considerando comprar para botar na minha sala. Eu ainda estou indeciso em qual. Mas
em qual que eu vou escolher. Mas, enfim, o importante é, cadeiras são feitas de matéria, certo? Dependendo da matéria, elas podem ser de madeira, elas podem ser de plástico, elas podem ser de metal. Pode-se pensar até numa cadeira de pedra. Essa última, feita para criança comer a papinha, ela certamente é de plástico com um bocado de pelúcia. Aquela primeira, madeira, ferro, estofado. A segunda, madeira, quase toda ela. Assim por diante. Algumas têm componentes plásticos. Estamos usando cadeiras atuais, tá? Não estamos usando cadeiras gregas aqui. As cadeiras são diferentes entre si? São. Nenhuma é igual à outra. A matéria das cadeiras muda? Pois bem, algumas são de ferro, algumas são de madeira, outras de outros materiais. Então deve existir algo que dá a elas todas a característica de ser uma cadeira. Sentar. Pode ser. Mas deve existir alguma coisa que faça com que nós chamemos todas pelo mesmo nome, agrupemos na mesma categoria. A forma. É a forma da cadeira. Mais do que forma, é a essência da cadeira. É a cadeiridade da cadeira. Existe uma essência em cada uma dessas cadeiras particulares que as transforma em cadeiras. Isso é metafísica. Calma. Só que a forma não é feita de matéria, certo? Então, a forma, ela não é parte da physis. Ela não é parte do mundo natural. É o meta. Oi? É o meta. É o meta. Está fora da physis. Então, deve existir uma forma ideal de cadeira, da qual todas as outras são cópia, ou são parte, ou adquirem uma parte da essência dela. Essa é a metafísica platônica. Haverá distinções. Aristóteles já pensa a metafísica um pouquinho diferente. Assim, inclusive, eu usei algumas categorias de Aristóteles aqui para tornar o exemplo mais claro. Mas essa distinção entre o objeto e a forma, que na filosofia é chamada de ilomorfismo, essa dualidade faz com que a gente pense que existem formas das coisas que estão fora do plano físico. Perguntas? Eu imaginei que vocês fossem falar isso. É uma noção pouco intuitiva, é meio extravagante. Vamos imaginar a forma da cadeira. Ela está representada aqui, eu criei um desenhozinho, mas na verdade não deveria haver representação dela, certo? Afinal, ela é só a essência da cadeira. Ela teria que ser perfeita, ela teria que ser a cadeira perfeita, a mais confortável de todas, a mais simétrica de todas, a cadeira ideal. Ela teria que ser imutável, porque, é claro, se ela mudasse, ela deixaria de ser perfeita. Ela teria que ser atemporal. Atemporal é diferente de eterno. Atemporal é aquilo que não tem nem começo e nem fim. Eterno é algo que dura para sempre. Muitos professores de filosofia, quando estão ensinando as formas platônicas, eles falam que as formas são eternas. Elas não são eternas, elas estão fora do tempo. Elas não têm nem começo e nem fim. O nosso conceito de tempo não se aplica a isso. Ela seria não física e não espacial. Ela não tem dimensões, altura, largura, espessura, e ela não tem orientação espacial. Não está de cabeça para cima, não está de cabeça para baixo, não está virada para o leste. Ela não está em lugar nenhum do espaço. Só que ela também não está na mente, ela não é um conceito. Ela não é um conceito mental. A forma, ela efetivamente existe. Ela não é algo que você imaginou. Então, todas as outras cadeiras, as existentes na physis, elas seriam cópias imperfeitas dessa forma ideal. Por quê? Oi. Já. Ela existe aonde? Se ela não existe. No plano metafísico. O Platão chamou isso de mundo das ideias. Eu estou propositalmente evitando o termo ideia, porque ideia passa uma concepção mentalista. A forma como a gente utiliza o termo ideia hoje em dia é um conceito mental. É um fruto do seu pensamento. Mas a forma platônica, para o Platão,
ela não é um conceito mental. Ela é algo que efetivamente existe. Só que ela existe fora do plano físico. Mas se ela não existe no plano físico e ela não está no meu plano mental, quer dizer que todas as coisas do mundo sempre existiram e sempre vão existir, mesmo com a criação do homem, já que existe um conceito perfeito e que todas as outras coisas serão cópias? Essa é uma questão que incomodou os filósofos medievais. Não, você foi no caminho certinho. Eu estou onde? Eu estou onde? Nesse negócio, eu estou onde? Eu estou. Calma. Essa é uma questão que incomodou boa parte dos filósofos medievais durante mais ou menos 1000 anos. É chamado problema dos universais. Que é, ok, existem formas para coisas que ainda não existem? É uma questão possível. Existem formas de coisas que deixaram de existir? Que já existiram, mas não existem mais? As formas estão aí desde sempre? São questões que os filósofos medievais efetivamente tentaram responder durante quase todo o período da filosofia medieval. Complica muito a questão. Inclusive, outra questão possível é quantas formas existem. As cadeiras que vocês estão sentados, elas são de madeira e ferro e plástico. E elas têm uma parte azul e uma parte branca, bege. Enfim, existe uma forma de cadeira, existe uma forma de azul, existe uma forma de metal, existe uma forma de madeira. É outra questão possível a respeito. A coisa das formas ela é um pouco enigmática. Mas ela é importante, nesse caso aqui, para entender a distinção em relação ao mundo físico. Para entender como existem coisas que podem não estar contidas no conceito de mundo físico. Sem serem mentais, sem serem fruto da nossa imaginação. Complicado? Fala de novo, vai. Tem, por exemplo, eu não sei explicar direito, mas o mito da caverna que as pessoas ficavam imaginando e tal. A imaginação, ela é uma metafísica? Não. Eu diria que não. Porque ela tem um componente físico associado. Os gregos, obviamente, não sabiam disso, mas nós, hoje, sabemos que há processos fisiológicos no cérebro. Inclusive, a boa parte da filosofia contemporânea, ela se constitui enquanto crítica metafísica, ao conceito de metafísica. Porque, a partir do desenvolvimento das ciências, da Renascença até hoje, mas especialmente no século XX, nós começamos a perceber que talvez o conceito de que haja coisas que não sejam físicas está errado. Talvez, no final das contas, quem estivesse certo seriam os pré-socráticos. Tudo é físico. A gente precisa achar os princípios do que é físico. Mas vocês vão entender a partir de uma analogia que, para alguns, pode até ser um pouco agressiva, mas não é essa a intenção. A maior parte dos alunos, quando eu dou essa aula, fala: eu não consigo conceber uma coisa que está fora do tempo, eu não consigo conceber uma coisa que está fora do espaço, e que ainda assim não seja puramente fruto da minha imaginação, não seja uma concepção mental minha. Como a maioria da população brasileira, eu presumo que... Quantos são cristãos aqui? A maioria de vocês. Deus existe para vocês? Ele está na mente? Se ele existe, ele não pode ser só um fruto da sua concepção mental. Ele não pode ser uma noção mental criada por você. Então, não está na mente. Primeiro ponto. Quando que ele surgiu? Se sempre existiu, ele não teve começo. Pode morrer? Não tem fim. Então, se ele não tem começo nem fim, está fora do tempo. Nosso conceito de tempo não se aplica. Onde que ele fica? Sobrenatural. Ele é soberano, ele é superior. Então, não tem posição no espaço. Não tem dimensões. Você não pode pegar e medir a altura, a largura dos ombros de Deus. Possivelmente, dependendo do quão antropomórficos vocês forem, vocês vão dizer que não tem sequer forma. Aliás, a noção de estar em todo lugar pressupõe em parte isso. Não pode ter forma.
porque senão não estaria em todo lugar. Pode ter uma forma definida. Então vocês são perfeitos. Aliás, Deus é perfeito? Ele muda, porque se ele mudar, ele deixa de ser perfeito. Então vocês são plenamente capazes de conceber, pelo menos os religiosos da sala, uma coisa que seja perfeita, imutável, atemporal, fora do tempo, que não possui forma, orientação no espaço ou dimensões, e que não é mero fruto da sua imaginação. Mas tem que ter a forma, é na criação. Faremos o homem a nossa imagem e semelhança. Ok, mas sem entrar no debate teológico, isso aqui é uma comparação, até porque, importante eu mencionar isso, Platão não era cristão, o cristianismo não tinha surgido ainda, os gregos não tinham nenhum contato com os judeus nessa época para sequer pensarem naquele Deus judaico, que deu origem ao cristianismo, que é o monoteísmo, eles não tinham nenhum contato com o monoteísmo ainda. Isso aqui é uma analogia que eu estou fazendo, isso é uma comparação para que vocês entendam melhor o conceito. O que aconteceu? Vocês lembram que eu falei das fases da filosofia antiga? Houve uma fase em que o cristianismo se apropriou de vários pontos da filosofia grega. Uma das coisas da qual ele se apropriou foi a metafísica platônica. Agostinho, filósofo da antiguidade tardia, já nas portas da filosofia medieval, ele é totalmente platônico. Todo o conceito que ele faz de Deus, do Deus cristão, é basicamente Platão modificado. Por quê? Porque Platão não estabelece formas só para as coisas físicas, ele estabelece formas para outras coisas. O conceito de justiça, a justiça teria uma forma. Vamos colocar assim. Existe a justiça dos homens, por exemplo. Você é justa. Você cometeu um ato justo aqui. Isso nada mais é do que a cópia de uma justiça perfeita que está no plano metafísico. O bem. Tal coisa é boa. Existe a forma do bem. E aquilo que é bom é cópia da forma do bem. O que o Agostinho fez na Antiguidade Tardia foi pegar a forma do bem e associar à divindade cristã. A forma do bem é a forma mais importante para o Platão. Ela se aplica também de uma forma orgânica. Por exemplo, um clone pode ser uma imperfeição do original. Se você encarar nesses termos metafísicos, estaria correto o raciocínio. Mas essa é justamente a crítica de toda a filosofia contemporânea ao conceito de metafísica. Porque o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, ele fez com que essa ideia passasse a ser, questionada. Questionada é o termo. Não gosto de repetir as palavras, mas ela passou a ser colocada em dúvida. As coisas que existem, elas emanam das formas, é por isso que elas são cópias imperfeitas. A forma, ela transmite características para suas cópias. É por isso que elas participam da forma. Quanto mais perfeita for a cadeira, no caso do exemplo, mais próxima ela está da forma, mais ela recebeu essas características da forma, mais ela participa na forma. Existe um grau de participação aí. Fala. Mas cadê a forma? Fora do plano físico. Tá, mas por exemplo, você falou que o rapaz aí pegou o conceito do bem, não foi? E se aproximou e tal. Se ele pegou o conceito do bem, o conceito do bem está na metafísica, que não é palpável, não é matéria, ele pode falar que ele usou um conceito dele. Mas é que tá, o problema está com o termo conceito. Porque quando a gente usa o termo conceito, a gente alude a uma produção mental. Isso aqui, para o Platão e para os gregos em geral, não é mental. Isso existe de fato. Mas então como eu chego lá? Aí que tá, ele não tem lugar no espaço. O Platão morreu, o pessoal morreu puro, eles não entenderam nada, nem nome dele. Eles tanto entenderam que a nossa sociedade toda é influenciada por isso. Você quer ver um exemplo? Uma raiva de Platão. Quando alguém mente para você e você sabe que está mentindo, o que você fala para a pessoa? Não minta, fale a verdade. O que é a verdade? A verdade está no plano metafísico. Verdade, perfeita.
a verdade. Aquilo que você diz pode ser verdadeiro ou falso em correspondência com essa verdade metafísica. Enquanto mais participe disso. Quando você pensa no trabalho de um cientista, a maior parte dos cientistas pensa assim até hoje, pensa em termos metafísicos, por causa principalmente de uma formação fraca em filosofia na universidade. O que o cientista busca? A verdade sobre o mundo. O que ele busca? A essência das coisas. O que constitui essa árvore enquanto árvore? Ele está procurando a essência, ele está procurando algo metafísico. Qual que é a melhor forma de organizar o Estado? Como é que seria o governo perfeito? Metafísica pura. Você não está falando de nada real, você está falando de uma idealização. Você está falando que você vai pegar o que é... Aliás, as formas são reais para os gregos. Mas você está falando que aquilo que existe no plano físico, por exemplo, a nossa forma de organização do Estado, ela não é suficiente. Você tem que tentar aproximá-la de uma outra que tem um grau maior de perfeição. Mas aqui em a República está falando que só precisa de 5 pessoas para formar um Estado. Um sapateiro, um construtor... No começo. No começo. Que bom saber que pelo menos um aluno leu o texto. Mais perguntas sobre isso? Eu sei que o conceito é complicado, às vezes demora muitos meses para a gente absorver esse conceito. Então nós vamos no prático. Fala. Quando o senhor deu esse exemplo de Deus na metafísica, para mim ficou fácil de entender. Mas quando parte para o material, a matéria, já fica um pouco mais complicado, porque parece que todas as coisas, elas não são inventadas, são apenas descobertas, são apenas uma cópia imperfeita do que já existe. É isso mesmo? Eu acho que geradas seria um termo mais apropriado. A nossa língua é falha, a língua grega tinha mais mecanismos para descrever isso aqui. Tudo que a gente pode fazer é um péssimo esforço de tradução, mas seria algo como gerada, elas emanam das formas. As coisas que surgem emanam das formas. Mas tem coisas que ainda nem existem. E aí a questão que a sua colega colocou, desculpa, como é seu nome? A Yasmin falou, mas vem cá, e as coisas que não existem ainda, já existe uma forma para elas? Demais. A metafísica, então, segundo Platão, é Deus. Não, porque ele não era monoteísta e nem cristão. Porque a verdade perfeita, por quem é cristão, é Deus. A justiça perfeita... Essa foi a apropriação que a religião cristã fez do pensamento de Platão. E depois do de Aristóteles, porque Aristóteles tem uma visão metafísica própria que fala do primeiro motor imóvel, enfim, causas das coisas, ele elabora essa coisa de como que a forma, ela gera alguma coisa, então ele cria uma teoria de causas, de causalidade. Então tem toda uma... É mais complexo do que isso. Eu usei a analogia já sabendo do risco de vocês associarem ao monoteísmo, mas realmente a analogia é mais fácil para a gente entender por que o cristianismo se apropriou dessa parte do pensamento grego. Porque o cristianismo originário, de raiz mais judaica, vamos colocar assim, ele tinha muito pouco disso aqui. Tanto que vocês veem que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. E o Deus pregado teologicamente pela igreja hoje é outro ainda. O Deus do Velho Testamento ele é muito mais antropomórfico. Ele fala com as pessoas, ele age, até ele sente ciúme, ele tem vaidade. No Velho Testamento. No Novo Testamento isso tudo desaparece. Porque a cultura grega já tinha se inserido no Oriente Médio. Então, as características mudam. E o Deus teológico, vocês veem, o Papa João Paulo II, ele emitiu uma bula papal dizendo, olha, aquela história do Gênesis, moldou do barro e tal, depois a maçã, a cobra e Eva e tal, aquilo lá é uma alegoria, tá? Papa João Paulo II escreveu sobre isso. Então, vocês veem que a coisa começa a perder a característica física e se torna mais metafísica. Ela tinha levantado a mão primeiro, Yasmin. Posso ler um trecho? E aí você me explica? Claro. Dessa forma, sendo um movimento eterno, se existe... Mas leia devagar, calma. Não, não é desse texto, não. É de Aristóteles. Dessa forma, sendo um movimento eterno, se existe uma causa inicial, também deve ser eterno. E nesse caso, é suficiente admitir que há apenas uma causa, a
Não, calma. O que Aristóteles está falando nesse trecho é aquilo que a gente chama na filosofia de primeiro motor imóvel, que é o quê? Ele tenta resolver o problema de quantas formas existem, que é um problema que está presente no Platão. Sim, será que no caso dessas cadeiras aqui, existe uma forma para o azul dela, uma forma para o metal que está nela, uma forma para a madeira dela, uma forma para a própria cadeira? É uma questão que acaba sendo levantada com a formulação do Platão. E o Aristóteles, ele vira e fala, não, peraí, tem que ter uma primeira forma para todas as demais, até outras formas seriam geradas dela. Sendo a primeira, o primeiro, sendo aquilo que põe em movimento todo o restante do universo, é o primeiro motor. Motor é aquilo que move. Como é o primeiro, é perfeito, etc., necessariamente não se altera. Então ele também é imóvel. Primeiro motor imóvel. É a primeira das formas, a mais importante das formas, se você preferir. Mas em algum momento vai ter alguma coisa no universo que vai se comparar ao primeiro? Bom, todas as coisas em tese seriam cópias. As coisas do universo, quando você fala do universo, você está falando physis. Mundo natural. Em algum momento, a criação de uma nova cadeira vai se igualar ao... Você não pode falar, né? A forma. A forma inicial. Sim. Por quê? O Aristóteles, em particular, já que você leu Aristóteles, vamos falar de Aristóteles. Ele fala de 4 causas. Ele fala de causa formal, causa eficiente, causa final e causa material. A causa material é a matéria da qual a coisa é feita. Por exemplo, madeira. Ou isso aqui é o quê? Fórmica? Não sei. A causa formal é efetivamente a forma, o aspecto. A causa eficiente é aquilo que a leva a existir. Por exemplo, nesse caso foi o fabricante de mesas. A matriz, né? E qual que eu perdi agora? Foi a causa material eficiente. Não. Causa final, perdão. A causa final é a finalidade do objeto. A finalidade de uma mesa é apoiar coisas. Então, o Aristóteles ele desenvolve essa teoria das formas platônica a um novo patamar para explicar os pontos que estavam em aberto. Não é nem... Aí que tá, nós não sabemos sequer se o Platão efetivamente deixou esses pontos em aberto, porque nem todos os textos dele sobreviveram. Pode ser que o Aristóteles estivesse só repassando o conhecimento do mestre. Tem isso ainda. Isso também é uma discussão historiográfica dentro da filosofia. Mas o importante é vocês entenderem o seguinte: para o Platão, para cada coisa que existe no plano físico, existe uma coisa em outro plano metafísico, que ele chama de mundo das ideias. Eu até então estava evitando o termo ideia de propósito, porque ideia passa a noção de algo que é produzido na mente, para nós, hoje em dia. Na época dos gregos, ideia estava associada a um verbo que significava ver. Então, ideia efetivamente era a forma da coisa. Então, colocou isso no plano dimensional. Aí é que está. O Platão ele pega a noção de ver corrente da língua grega, que é ver o aspecto externo, e ele transporta para ver algo interno, para ver a essência da coisa. O ver do Platão se modificou. Aí ele cria o termo ideia para descrever as formas. Por que eu uso os dois termos de forma intercambiável? Sempre que se traduzia ideia, que é o termo original do Platão, as pessoas tinham essa noção de que era algo mental. Então, durante um tempo, todos os comentadores, todos os tradutores da filosofia decidiram, não, vamos parar de usar o termo ideia. Qual é o que mais se aproxima? Forma. Passaram a usar o termo forma. Mas, na verdade, os dois são sinônimos nesse caso. Tanto faz um como o outro. Então, para Platão, nada que fosse material poderia ser perfeito. Sim, porque a matéria perece, a matéria ela se degrada. Eu posso bater com força nessa mesa e lascar um pedaço dela. Mas a forma continua intacta. A forma continua intacta, a ideia continua intacta. E mesmo a natureza? Nada. Não, a natureza ela tem movimento. Ela tem ciclos de geração e de degradação. Então, essa mesa, se ficar abandonada ali por tempo suficiente, alguns anos, os fungos irão comê-la. Ela vai se degradar. A forma, ela é eterna, ela é perfeita. Por isso que as coisas são imperfeitas, porque elas são perecíveis. Elas participam na forma, elas têm um grau de perfeição
derivado do quão próximas da forma elas estão. Mas elas não são em si perfeitas. O dia, a noite, não nem nada perfeito. Também são partes da física. Então, professor, nesse texto dos Rodinei, eles estavam pensando a forma perfeita do Estado. Exatamente. Então, nós vamos acessar aí na metafísica essa forma do Estado. Exatamente. Já que você mencionou o assunto... Bom, para facilitar, imaginem um conjunto qualquer. Esse conjunto nós vamos chamar de realidade. Ok? A realidade para o Platão, ela é dual. Ela se divide em duas. Ela tem um plano físico, um mundo físico, e ela tem o mundo das formas, ou o mundo das ideias, se vocês preferirem. Não é espiritual. Quando você pensa em algo espiritual, você pensa em algo carregado de sentido místico, e a forma metafísica que não é isso. Ela é um molde. Ela é um molde para as coisas. Até porque o espiritual do grego era muito diferente. Lembra que os deuses gregos eram invejosos e cheios de luxúria e toda essa coisa? Eles eram bem mais próximos do humano. Participavam com eles das batalhas. Os deuses, eles não eram tão metafísicos assim. Os deuses metafísicos, como nós concebemos hoje, eles são herança do cristianismo. Do monoteísmo de forma geral, não do cristianismo, do judaísmo e do islamismo também. Mas enfim... A realidade para ele tem o mundo físico e o mundo das ideias, que não é espiritual, mas também não é mental. Ela é real, por isso realidade. Esse grande conjunto é a realidade. O mundo físico também pode ser chamado de mundo sensível. Por quê? Porque ele é descoberto pelos sentidos, pelos seus sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Então ele é um mundo sensível, da sensibilidade. Você sente a textura da mesa com as mãos. Você vê que a cadeira é azul. O mundo das formas é um mundo inteligível. Por quê? Porque ele é descoberto pelo intelecto. Você não acessa pelos sentidos, porque ele não é físico. Não adianta você provar uma ideia, vou lamber uma ideia para ver que gosto que ela tem. Não adianta. Você só consegue descobrir a ideia, a forma, pelo raciocínio filosófico, pelo intelecto. O que define isso aqui? Qual é a essência dessa coisa? É o raciocínio filosófico. O mundo físico ele é mutável, aquilo que você falou. Ele tem ciclos de produção, de degradação, de mudança, de aspecto. O mundo inteligível ele é imutável. O mundo físico ele é imperfeito. Existem os alunos perfeitos, existem aqueles que chegam no horário, que respondem alto à chamada para eu escutar, que leem todos os textos, que fazem as provas com o maior cuidado e clareza possível, que têm uma linda caligrafia, que participam na aula. E existem vocês, que são cópias imperfeitas da forma do aluno perfeito. Obrigada, gostei. Existe o professor perfeito. É proposital que eu uso esse exemplo. Existe o professor perfeito, o cara que tem uma voz melodiosa, que não é o caso. Existe o que ele sabe de tudo. Ele é onisciente, ele ensina com uma didática fenomenal, ele consegue inspirar os alunos, ele é bonitão, está sempre bem vestido, sempre no horário, sempre prepara a aula, sempre avalia as provas com justiça. Existe a forma da justiça também. E existe, infelizmente, eu, e vocês estão presos a isso até pelo menos no final do semestre. Eu sou nada mais do que uma cópia imperfeita desse professor ideal. Bem próxima, eu participo em muitos graus da forma do professor ideal. E existem aqueles, meus colegas de departamento, que se distanciam mais da forma do professor ideal. Tem um colega meu que conta uma piada, que Deus, querendo criar o ser perfeito, a sua imagem e semelhança, criou o professor universitário. E o diabo, querendo atrapalhar o serviço, ele criou o colega de departamento. Ele contou essa história numa aula uma vez. Pois bem, o mundo físico, sensível, mutável, imperfeito, e o mundo das formas, inteligível, imutável e perfeito. O mundo físico é um mundo de aparências.
porque você só vê o aspecto da coisa. Mas o mundo das formas, ou o mundo das ideias, ele é um mundo de essências, porque vê aquilo que a coisa realmente é. Aquilo que a constitui, a essência dela. Meu Deus, É forte. Não é à toa que construiu toda uma civilização em torno disso. Perguntas? Nada? Oi? Você tinha levantado a mão também, Débora. Tinha, não, é porque eu ia falar a questão antes, né, que a gente estava falando sobre a metafísica. Aí eu lembrei que quando ele sobre o trabalho, que ele é humano, por quê? O homem idealiza uma coisa para ele poder fazer e nunca sai do jeito que ele idealizou, sempre sai diferente. Já o exemplo assim bem fácil, que quase todos os textos devem ter, é da aranha. Ela faz a teia, mas ela não idealizou a teia, ela faz porque é da natureza dela. Sim. Aí eu associei a isso, seria uma idealização, então, e por isso nunca sai. Se você leva para essa forma que descreveu idealização, você está levando para o plano mental. Mas se você fizer uma comparação e disser, por exemplo, que ao executar um trabalho, ao tentar construir um barco, por exemplo, eu, através do intelecto, contemplo a forma do barco perfeito e tento reproduzir, aí tudo bem. Aí você está dentro da metafísica platônica. Fala. Ele não ficava assim, e os alunos dele, numa insatisfação com a vida, porque nunca conseguia algo perfeito, ou não conseguiam ver algo perfeito no mundo real? Em parte, sim. Em parte, sim. Mas nem tanto. Por quê? Platão foi muito influenciado por uma religião antiga chamada orfismo. Vocês lembram a religião grega tradicional? Aquela de Zeus, Ares, Atena, Dionísio, essa turma toda? Pois bem, existiam outras religiões na Grécia. A religião grega que nós chamamos de tradicional, ela deriva dos poemas de Hesíodo, um poeta grego que escreveu a Teogonia, que era a origem dos deuses, que ele unificou aquelas religiões tribais todas, dando uma narrativa unificada para elas. E, é claro, de Homero, que pegou aquilo que o Hesíodo já falava e contou várias histórias com aquela mesma mitologia. Só que eles não foram os únicos poetas da época. Existia um outro cara chamado Orfeu, que também produziu obras poéticas de cunho religioso. E o orfismo era uma religião derivada das obras de Orfeu. E se espalhou tanto na Grécia que durou até o Império Romano. Há frescos da época do Império Romano que fazem alusões a conceitos órficos. E o que o orfismo falava, basicamente? Vocês acharão as semelhanças perturbadoras. As almas humanas, alma para um grego, a palavra é psique. Não é alma, espírito, não é fantasminha que sai do corpo quando você morre. Alma para o grego significa princípio de movimento. Tudo aquilo que tem movimento, eles diziam que tinha uma psique. Ou seja, que tinha aquilo que a gente chama, por uma tradução latina, de alma. Então eles acreditavam que um ímã, sabe aquele negócio que você usa para catar clipe de papel? Campo eletromagnético, um ímã tinha alma, porque o ímã se mexia. Eles não entendiam o conceito de eletromagnetismo ainda. Então o ímã tinha uma psique. Tudo aquilo que se move tem uma psique, para um grego. E eles acreditavam que os órficos acreditavam que as almas humanas eram imortais, mas elas eram condenadas a viver um ciclo de encarnações sucessivas para expiarem uma culpa originária, que foi Enfim, eu não vou contar histórias mitológicas hoje por causa do tempo, mas por causa da condenação de um determinado semideus, que foi o que deu origem a essa religião. Então, as almas humanas, elas não podiam ser destruídas. A psique humana não podia ser destruída. Quando o corpo físico morria, ela reencarnava, e ela tinha um ciclo de reencarnações para quê? Para eliminar essa culpa originária, gerada por uma injustiça originária. Oi? Sim. Expiar a culpa por meio de vários ciclos de vida mesmo. Aqueles que seguissem os rituais
órficos, os rituais do orfismo, eles entrariam em comunhão com os deuses e por conta disso eles conseguiriam quebrar o ciclo de sucessivas encarnações. Eles conseguiriam expiar essa culpa, se livrar dela. Aqueles que não seguissem os ensinamentos órficos, eles receberiam uma punição após terem morrido. Orfismo. Não é espiritismo kardecista, não é umbanda, não é zen budismo. Percebam que o conceito de alma imortal é muito anterior às religiões monoteístas. O interessante aqui é o seguinte: alguns debatem se Platão era um adepto dessa religião ou não. É irrelevante. Por que é irrelevante? Porque o orfismo era tão espalhado na cultura grega que mesmo aqueles que não faziam parte conseguiam absorver conceitos dele. É como o cristianismo na nossa cultura. Mesmo aqueles que não são cristãos estão imbuídos de uma série de comportamentos e modos de falar e modos de pensar que são cristãos, porque a maior parte da nossa sociedade é cristã. O interessante aqui é o seguinte: eu esqueci seu nome. É porque são duas, aí eu sempre fico assim. Débora, você falou, mas os discípulos do Platão e o próprio Platão não ficavam satisfeitos de ver que nada era perfeito aqui nesse mundo? Em parte, por quê? Porque o próprio Platão fala da transmigração das almas. O que é isso? Quando você morre, a sua essência, a sua psique, que é indestrutível, né? Ela vai para o plano das ideias. Ela contempla todas as formas perfeitas de tudo, forma de cadeira perfeita, de professor perfeito, de aluno perfeito. E depois ela encarna de novo. Só que nesse processo traumático, ela esquece as formas. Anamnese, exatamente. Como ela esqueceu, qual que é a tarefa da filosofia? Fazer com que lembre. Porque você já contemplou as formas perfeitas, você já contemplou a perfeição. O intelecto, o trabalho do intelecto, o trabalho filosófico, é fazer com que você rememore aquilo que você já viu, as formas. Por isso que as formas só são acessíveis através do intelecto. Elas só são acessíveis através do trabalho filosófico. Então, independente de Platão ser um adepto ou não do orfismo, ele certamente aplicou muitos conceitos órficos na filosofia dele. Basicamente, toda a filosofia dele era derivada de conceitos órficos. Esse plano metafísico nada mais é do que o plano para o qual as almas iam. Ele altera o orfismo. O orfismo não era tão metafísico assim. Mas a metafísica platônica, ela carrega uma influência pesada do orfismo. Perguntas? Vocês estão chateados por eu ter mostrado que crenças religiosas comuns na nossa sociedade já existiam em 400 e burdado a.C.? Eu costumo tomar muito cuidado por isso. Então, qual a relação disso com a filosofia social e política? A colega de vocês ali atrás já falou. Como é seu nome? Voltando. Como é seu nome? Rose. Então, como a Rose disse, a relação é bem óbvia. Se existe um modelo de justiça, se existe um modelo de bem, se existe um modelo de indivíduo, existe um modelo de tudo, qual a relação disso com filosofia social e política? Se existem formas perfeitas de tudo aquilo que está na physis, e tudo que está na physis é imperfeito, se na physis existem pessoas, cidades, modos de organização política, justiça, bem, etc., tem que existir um modelo para tudo isso. E esse modelo é perfeito, é a essência dessas coisas. Se o grau de perfeição de uma coisa é proporcional ao grau de participação dela nessa forma perfeita, entendendo a forma, eu posso tentar tornar as coisas do mundo da physis, do mundo sensível, mais parecidas com ela. Eu posso aperfeiçoá-las. Então, se eu conseguir entender a cidade ideal, aquilo que a Rose falou, se eu conseguir, através do intelecto, postular uma cidade ideal, eu consigo pegar as cidades do mundo da physis e torná-las melhores.
Oi, fala, Débora. Nessa busca de cidade ideal, estado ideal, justiça ideal, ela, segundo Platão, poderia variar de uma pessoa para outra? Ou seria uma forma única para... É uma forma única. É uma forma única. O próprio conceito de verdade está imbuído aqui. Por quê? Quando você fala algo que é verdadeiro, na verdade você está só enunciando algo que é correspondente à forma. A forma é perfeita. As diversas opiniões que nós temos, elas são falhas. Por quê? Porque ninguém tem um acesso perfeito à forma. Essa é a teoria do conhecimento platônica, é um outro campo, a epistemologia. O que acontece? Se você... ele não poderia julgar que a multiplicidade de opiniões é válida, porque senão ele não poderia justificar o molde que leva à correspondência. A correspondência necessita de um molde. Então, quando você afirma algo verdadeiro, você está afirmando a forma. O objetivo do estudo, o objetivo do processo filosófico, o objetivo do pensamento, do intelecto, é justamente compreender a forma para que através dela você compreenda o molde, porque a forma é um molde, ela é a verdade. Para que você entenda as falhas do mundo sensível. As falhas de opinião, por exemplo. Por que eu estou falando aqui? Tudo bem, foi uma piada, existe o professor ideal, existe isso aqui que vocês, infelizmente, têm que aturar. Mas, no final das contas, por que eu tenho que estudar cada vez mais? Para me aproximar da verdade e para que eu use cada vez menos falhas com vocês. Pode acontecer, e o irônico é que estão filmando, de eu falar uma bobagem aqui. Algo que eu aprendi errado, ou algo que me falhou a memória, ou até um ato falho. Mas, na verdade, qual que é o objetivo do trabalho do intelecto? Eliminar cada vez mais essas imperfeições, para que eu me aproxime cada vez mais da forma. Eu acho que isso não poderia ser, essa teoria de Platão não poderia ser aplicada porque, por exemplo, a cultura indiana, eles têm uma outra concepção muito diferente da ocidental. Sim. Sobre o que é cidade, estado, etc. Sim. Mas aí que está. Quando a gente estuda filosofia, a gente estuda a história do pensamento ocidental. Como o pensamento grego se espalhou por boa parte do Oriente, chegando até as portas da Índia, devido às conquistas de Alexandre. E ele se espalhou por toda a Europa, devido às conquistas dos romanos, que espalharam também a cultura de influência grega, porque a cultura romana era de influência grega. O pensamento ocidental é todo ele pensamento grego. Ele é todo ele baseado nisso aqui. Ainda que os orientais sejam diferentes, eles são diferentes em certa medida. Porque, tudo bem, eles trabalham com conceitos lógicos diferentes, com conceitos... A própria noção de metafísica em algumas culturas existe, em outras não, mas ela é diferente quando existe. Mas nós somos ocidentais. Nós fomos colonizados por europeus. Então, no final das contas, isso é a história da nossa civilização. É interessante que os meus alunos de outras turmas costumam perguntar por que o pessoal da filosofia não gosta do termo filosofia oriental. E é justamente por causa disso, porque os orientais eles raciocinam com categorias diferentes. Então, o termo filosofia não se aplica ao Oriente. Quem chama budismo, hinduísmo, etc., de filosofia oriental está falando bobagem. Por quê? Não é filosofia. Filosofia é esse pensamento com raiz na Grécia Antiga. Não é demérito dizer que aquilo não é filosofia. Simplesmente estamos dizendo que é diferente. É igual você falar, baralho é um esporte. Não, não é um esporte. Não é demérito nenhum para o baralho você dizer que ele não é um esporte. Não é demérito nenhum para o pensamento oriental, que é extremamente complexo, extremamente rico, você dizer que ele não é filosofia. Quando você fala, não existe filosofia no Oriente, você está meramente falando, o Oriente não raciocina com as mesmas categorias dos gregos. O que mudou muito depois da globalização, né? Enfim. Perguntas? Oi. Isso não é uma forma de controle da sociedade, não? Explique Porque, melhor. por exemplo, fala-se muito no
você nunca vai chegar à perfeição, você vai sempre buscar uma coisa que você jamais vai chegar. E, por exemplo, quando eu falo que é de controle da sociedade, uma das muitas teorias em relação a Deus, cristianismo, etc. e tal, que foi criado para controlar a sociedade humana de uma certa maneira que tem que temer algo superior. Se você cria, teoricamente, a metafísica por uma busca superior, algo que você nunca vai chegar, isso poderia muito bem ser algo inventado. Poderia. A grande crítica de todos os filósofos contemporâneos, ou pelo menos a esmagadora maioria, é exatamente essa. Foi isso que derivou na crítica à ciência, porque você tem no positivismo científico do final da Idade Moderna a ideia de que a ciência é o meio de se obter a verdade. A verdade é uma noção metafísica. Então, a crença de que a ciência é infalível, que os filósofos contemporâneos tanto criticam, é isso. As próprias concepções religiosas estão criticadas. Entra aí, você mesma já deu o exemplo. O existencialismo, enquanto corrente filosófica, ele se constitui, em parte, como uma crítica metafísica. Em parte. Há meandres aí dentro. Mas por quê? Ora, as coisas não podem simplesmente existir. Você não pode simplesmente ser o que é. Você precisa de uma essência. Se há essência, onde é que está encaixado o ideal de liberdade? Espera aí, a própria liberdade também não é um ideal? Então, várias críticas são possíveis a isso. E são basicamente o que os filósofos fazem hoje em dia no pensamento contemporâneo. Agora, o porquê da relevância disso no caso da filosofia social e política? Gostando ou não, a nossa sociedade ainda é muito metafísica. Gostando ou não, a gente ainda pensa em estado ideal. Vamos reformular as estruturas de governo para que elas se tornem mais perfeitas. Elas se aproximem da forma ideal de governo. Filósofos políticos ainda estão falando de formas ideais de governo, muitos deles. Outros não. Há outras correntes que não falam tanto assim. Pragmatismo, por exemplo. Mas como a gente inicia na Grécia, aí passa para o pensamento romano, depois para o pensamento medieval, eu necessariamente tenho que entrar nisso. Não tem para onde fugir. A história do pensamento político ocidental, na antiguidade, era basicamente: o Estado ele existe para promover o bem. E o bem é uma noção metafísica. Ele existe para promover a justiça. Os cidadãos existem para o bem do Estado também. Então, a antiguidade inteira pensa politicamente de forma metafísica. Oi, Débora. Mas se não houvesse isso, talvez não estaríamos numa barbárie total. Se não houvesse essa busca de perfeição, talvez isso seja até certo ponto benéfico. Talvez. O problema é que não existe si em história. A gente não tem como saber o que teria ocorrido se fosse diferente. Se cada um seguisse a sua própria natureza instintiva, eu já vi que alguns filósofos acreditam que o ser humano, por essência, é mal. Sim, é o caso de alguns filósofos modernos. Sim. São vários questionamentos possíveis dentro disso aqui. Tereza. No caso do Platão, ele estava em busca de uma cidade politicamente justa. Sim. Quer dizer que era perfeito, quer dizer que era a melhor das formas, quer dizer que estava em busca de uma cidade justa, onde ele ali determinou algumas categorias para que isso pudesse acontecer. Exato. Na verdade, o tema central dessa obra aqui, a República não é o nome que o Platão deu à obra. O nome que ele deu é Politeia. A República foi o termo que os romanos usaram para descrever essa obra. O tema central é a justiça. Ela inteira é um diálogo a respeito da justiça. Todos os outros temas que ele trabalha, e ele fala basicamente sobre tudo, ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre arte, ele fala sobre metafísica, ele fala sobre política, ele fala de ética. Tudo que ele fala tem como arcabouço central a justiça. Fala. Porque talvez essa busca pela perfeição seja um motivo de barbárie. Sim. Porque, por exemplo, a gente conversou muito a respeito do passado de teoria política. Muitas pessoas querem alcançar o socialismo em busca da
da perfeição. Mas todo mundo, a gente acredita, né, que você só vai se tornar socialista se houver a barbárie. Sim. Se acontecer a barbárie. Então, a busca pela perfeição, tornar melhor algo, seria Vocês têm psicologia na grade do curso? Não, mas vai ter, mais de frente eles vão ter. Não, mas peraí, vocês já fizeram a disciplina de psicologia ou vocês vão fazer ainda? Já fizeram. O Freud, ele tem um texto muito interessante que ele escreve pouco depois da guerra, que se chama O Mal-Estar na Civilização. No Mal-Estar na Civilização ele está falando o seguinte, olha, nós estamos no estágio considerado mais avançado da civilização. Nós temos uma ciência avançadíssima, nós temos uma cultura avançadíssima, a arte avançadíssima, e nós começamos, inclusive, a desvendar os mistérios da mente humana. Aí ele puxa a sardinha para ele, né? Por que as grandes guerras? Por que o período de maior barbárie na história de toda a civilização? Será que o conhecimento previne a barbárie de fato? É um dos temas centrais da obra dele. Na verdade, ele escreve 2 obras aí, sobre pensamento social. Eu, infelizmente, só li uma. Só li até então O Mal-Estar na Civilização. Mas o questionamento dele é esse. Se nós estamos tão desenvolvidos, por que tanta violência? Essa é uma das coisas. Você mencionou o socialismo. O Marx prega uma sociedade sem classes. A Hannah Arendt, outra filósofa um pouco posterior, ela vai dizer que nós vamos estudar, os dois, por sinal, ela vai dizer que uma sociedade sem classes é um perigo, porque uma sociedade sem classes se converte em massa. E a massa ela pode ser manipulada a ponto de levar a um regime autoritário. E ela identifica isso no Stalin, que foi o que aconteceu na União Soviética. Então, no final das contas, isso ainda é um debate corrente na filosofia. Essa busca pelo ideal de perfeição. Agora, o que eu realmente gostei de ver é que vocês não só entenderam o conceito de metafísica, como vocês chegaram em questões contemporâneas, por conta da crítica metafísica. É muito complicado isso, porque, por exemplo, está todo mundo sempre em busca de melhorias. Né? Inclusive, a gente passa por cima dos outros para poder alcançar o nosso, chegar no nosso apogeu, assim, Sim. Nós somos tão imbuídos disso que muitas vezes o nosso ideal de autoperfeição é um ideal grego. Você tem que ser intelectualizado, você tem que ler muito, você tem que estudar. E no Brasil isso se converte até em você tem que cursar uma universidade, fazer um mestrado, doutorado, etc. Ninguém precisa disso para ser feliz, tá? Aviso desde já. Você tem que cuidar do corpo. E aí vem toda uma indústria de cuidados com a estética em cima de você. Olha, garrafinha de suplemento. Vem toda uma indústria de estética em cima, te mostrando um ideal, uma pessoa perfeita, com todas as medidas áureas no corpo. O pessoal da matemática que adora estudar isso. E você jamais vai ser aquilo. Mas você tem que tentar. Além disso, você tem que ter tempo para o seu lazer. Você tem que ter tempo para cuidar da família. Você tem que ter tempo para tudo. E o dia simplesmente não é suficiente. Logo, a metafísica, então, é extremamente lucrativa para a família. Muito lucrativo. Mas aí é que está. Cuidado, porque nem todo ideal é o ideal metafísico. Quando eu exemplifico, por exemplo, o corpo perfeito, o corpo do modelo ou da modelo que está na foto da revista, ele é físico. Mas ele alude a um ideal de perfeição que é metafísico. E aí que a gente tenta se imaginar quase como uma divindade. Será que algum dia eu vou chegar a ser isso? Não. Genética, a physis, me puxou o tapete. Eu sou imperfeito, eu vou me degenerar, eu vou ficar velho, cheio de ruga, cabelo branco. Já tá, né? Enfim, o mundo da physis é o mundo daquilo que é mutável, daquilo que é perecível, daquilo que está sujeito aos sentidos. Mais perguntas? Pois bem, a República, em particular, o texto, eu quero que vocês leiam, aqueles trechos que eu mencionei, são o trecho, os parágrafos, isso foi algo que eu esqueci de mencionar na aula passada. A boa parte das obras filosóficas clássicas, elas têm uma divisão por parágrafos. São numerados. Aí tem lá
454, A, B, C, D, E. 455, pá. Quem faz isso são historiadores e linguistas tentando estabelecer a ordem do texto. Por quê? Porque os antigos não escreviam dessa forma, eles escreviam corrente. Eles não dividiam em capítulos. As divisões quem cria somos nós. Na verdade, eles dividiam em tomos, em livros. Por quê? Porque você escrevia em pergaminho, aí você enrolava aquele pergaminho imenso, aí você, para ler, tinha que abrir e ficar lendo os trechos. Então, eles dividiam em livros. A República é dividida em 10 livros. São 10 volumes. Claro, naquela época isso ocupava um volume muito maior do que isso aqui. Porque você tinha que carregar 10 pergaminhos gigantescos embaixo do seu braço para carregar essa obra inteira. Então, historiadores e linguistas dividem em parágrafos para colocar o texto na ordem. Eles numeram esses parágrafos. E se um autor é muito importante, eles numeram todas as obras em sucessão, da forma como elas foram escritas. Então, a República mesmo, ela começa no parágrafo de número... Vejamos aqui. Vamos pular essa introdução imensa. 327. Por quê? Porque Platão escreveu outras coisas antes dela. Então, ela começa no parágrafo 327. Os trechos que eu passei para vocês leiam. São só umas 15 páginas, é tranquilo. E neles, o Platão está falando da formação do Estado, de como o Estado se forma, que vai ser o tema da próxima aula, quando nós efetivamente vamos entrar na política platônica. Ok? Não saio ainda, tenho recados para dar para vocês, vou fazer uma chamadinha. E quem já tiver lido, já vai adiantando Aristóteles.